Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-lhe a ficar em pé no meio de todos. E disseram-lhe a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, o que dizes a respeito? Eles falavam assim para provar a terem alguma coisa do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta. Ele se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Guarda essa palavra, acusadores. Ninguém te condenou? Disse-lhe ela: Ninguém, Senhor. E assim lhes disse Jesus: Nem eu te condeno. Pode ir e não peques mais. Tem algumas traduções que dizem: Vá e não peques mais. Esse texto é um texto muito conhecido, onde Jesus ele estava instruindo o povo a respeito das Escrituras, e os fariseus e escribas eles procuravam alguma forma de conseguir acusar Jesus. Então, se você reparar o tempo de Jesus no ministério dele na terra, Jesus ele sempre era coagido pelas pessoas a tentar escolher um lado. Por quê? Porque, não muito diferente do que acontece hoje, naquela época, Israel sofria uma polarização principalmente política. Porque Israel tinha sido dominado por Roma e os judeus mais tradicionais, os religiosos, os escribas, fariseus, eles eram totalmente contra esse domínio de Roma, porque eles tinham que ser um povo livre, eles eram um povo escolhido por Deus, eles não podiam estar sob o governo de nenhuma outra nação, até porque eles sabiam que estar sobre o domínio de outra nação era uma consequência do pecado deles. Toda vez que eles pecavam contra Deus, uma nação ia e subjugava eles. Só que do outro lado, Roma era diferente dos outros povos que subjugou Israel antes. Porque os outros povos, o que eles faziam? Eles iam, matavam os homens, estupravam as mulheres, pegavam as mulheres para se tornar mulher deles, muitas vezes, obrigavam eles a adorar o Deus que eles tinham e colocavam o governo deles em Israel. Só que Roma chegou com uma proposta diferente. Roma chegou com uma proposta assim, falou: pessoal, é o seguinte, pode adorar o Deus que vocês quiserem, inclusive pode ter uns caras que vocês escolhem aí para ser prefeito de uma província e tal. A única coisa que a gente quer é o quê? Que vocês não se rebelem, que vocês paguem um imposto para nós. Além disso, de vocês poderem adorar o Deus de vocês, tudo certinho, a gente vai melhorar o país de vocês aqui. A gente vai construir estradas, a gente vai facilitar o comércio. Então, Roma trouxe um monte de benefício para Israel. E aí ali você teve o povo se polarizando. Então, de um lado vocês tinham os que eram totalmente contra Roma, e do outro lado vocês tinham os que eram pró-Roma. Porque eles falaram: gente, é melhor deixar eles aí, que eles deixam nós adorar a Deus, não pega as nossas mulheres, não mata a gente, do que de repente a gente tenta fazer alguma coisa contra eles e vem um povo pior. Só que do outro lado você tinha os judeus que não, falaram: não, a gente não pode estar sob o governo de nenhuma nação. Então nós temos que de qualquer forma destruir, destronar Roma. Então Jesus ele chega nesse contexto. Quando Jesus chega nesse contexto, muitas pessoas não acreditaram nele como Messias. Por quê? Porque o Messias que o povo esperava era um guerreiro, era um libertador. Como quem? Moisés. Quando Deus levantou Moisés, o que Moisés fez? Foi para a guerra, libertou o povo e foi conquistar na base da espada.
Jesus chega, os caras olham e falam, não, isso aí não tem cara de Messias, não. Nós queremos ver sangue, nós queremos saber da revolta. E aí o que acontece? Então Jesus, ele sempre era pressionado dos dois lados. E quando Jesus vai reunir os seus discípulos, olha o que ele faz. Ele pega um homem chamado Mateus, ele também pega um homem chamado Simão, que o apelido dele era o Zelote. Sabe o que Jesus fez? Trazendo para os dias de hoje. Jesus pegou um extrema esquerda e um extrema direita. Pegou um petista e um bolsonarista. Pegou um comunista e um capitalista. Por quê? Mateus, ele era o extrema direita. Ele, além dele ser pró-Roma, ele trabalhava para Roma. E aí o povo considerava ele pior do que qualquer outro ser humano. Por isso que Jesus, quando a Bíblia fala que Jesus andava com os pecadores e os publicanos. Olha só, a Bíblia, o tal do publicano era tão grave que Mateus, Marcos, João, que eram judeus, quando eles escreveram o texto, eles até separavam. Além de Jesus andar com os pecadores, eles andavam com os publicanos. É tipo mais ou menos assim, ó. Jesus andava com os pecadores e andava com os esquerdistas. Era mais ou menos isso. Tipo, ser pecador até vai, mas andar com os esquerdistas não dá, andar com os publicanos, né? E Jesus vem e chama Mateus. E aí os caras já ficam pistola, né? E do outro lado ele vai e chama Simão o Zelote. O que era Zelote? O Zelote, eles eram os extremistas pró-libertação de Israel. Eles literalmente matavam e morriam pela causa. Então, por exemplo, Barrabás era um zelote. Nos filmes que a gente assiste, eles colocavam Barrabás, um monstrão assim, mas a palavra zelote significa zeloso. Então, por que o povo escolheu libertar Barrabás? Porque na cabeça do povo ele era um zeloso, ele era um guerreiro pró-Israel, e Jesus era um isentão. Não, já que ele não defende o Bolsonaro, já que ele não defende nós aqui, já que ele não defende o outro, então ele é isentão. Só que Jesus, toda vez que ele era pressionado para escolher um lado, ele sempre tinha uma palavra de sabedoria que os caras não conseguiam pegar ele. E hoje a gente sofre a mesma coisa. E aí, se é esquerda ou se é direita? Se é do Bolsonaro, se é do Lula, se é isso. Por quê? Porque o pensamento do mundo ele é dicotômico, ele é polarizado. Então, por exemplo, eles chegam para Jesus e falam assim, viu, vamos pegar ele agora, vamos levar uma moeda de César e vamos perguntar para ele se é lícito ou não pagar imposto. Porque se ele falar que é lícito pagar imposto, descobrimos, ele é pró-Roma, ele é bolsonarista. Mas se ele falar que não é lícito pagar imposto, nós descobrimos que ele é esquerdista, ele é dos nossos aqui. Só que daí a gente acusa ele para Pilatos e para Herodes que ele está sonegando imposto e que ele está... Então eles queriam pegar Jesus. Qualquer resposta que Jesus desse, eles iam acusar Jesus. E o que Jesus faz? Tranquilão, sem medo da pressão, sem medo da opinião alheia, do Instagram, do Facebook, que vão cancelar ele. E Jesus falou, viu, alguém tem uma moeda aí? O que tem nessa moeda aí? Ah, na face de César. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ninguém teve a resposta que queria. Não, mas se é direita, se é esquerda. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E aí eles ficavam mais pistola ainda, eles ficavam mais bravos ainda, porque eles não conseguiam pegar Jesus. Aí quando chega nessa situação aqui, de novo, eles falam, agora a gente pega ele, não tem jeito. Porque é o seguinte, ele é judeu, ele é rabi, ele é mestre. Ele foi instruído com os mestres da lei. Na lei, Moisés diz que se a mulher for pega em ato de adultério, ela tem que morrer, ela tem que ser apedrejada até a morte. Só que esse cara, ele vem falando aqui sobre perdão, ele vem falando sobre amor. Então, agora ele vai ter que sair de cima do muro. Se ele falar que tem que apedrejar, beleza, ele está cumprindo a lei de Moisés, mas ele está sendo hipócrita de tudo que ele está falando aqui. Mas se ele livrar a pele da mulher, a gente vai acusar ele que ele está transgredindo a lei. E mais uma vez eles vêm com tudo armado para pegar Jesus. E aí quando Jesus ele tira essa resposta de sabedoria. Vocês querem apedrejar? Pode apedrejar. Aquele que não tem pecado pode começar. Então você pode ver isso acontecer constantemente. Por que Jesus ele fazia isso? A resposta está quando ele é confrontado por Pilatos. Pilatos fica indignado com Jesus e fala, cara, me fala qual que é a tua, qual que é teu time. Então os caras estão te acusando aqui
Tem um monte de gente acusando, mas eu não vejo mal em você. Mas qual que é teu time, cara? Você está contra Roma? Você é a favor dos caras? Ou você está a favor de Roma e por isso que eles querem te matar? Qual que é a tua? Quem que é você? Você é rei dos judeus? O que você é? E qual que é a resposta que Jesus dá? Quem lembra? Verdade. O reino dele não era aqui? Jesus fala assim, meu reino não é desse mundo. Quando as pessoas perguntam, e aí, você é Lula ou Bolsonaro? Você é direita ou esquerda? Fala, cara, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Eu fui chamado por Deus para ser um embaixador do reino de Deus na terra. Não ser um ativista de partido político, de ideologia humana. E aí você vê um monte de crente que gasta mais tempo discutindo com os outros e brigando com o outro por causa de ideologia política, ao invés de ser um proclamador do reino de Deus na terra. Ah, mas Jesus era de direita, era de esquerda. Não, Jesus ele era o rei encarnado pregando o evangelho do reino de Deus. Que quando Jesus ele é pego nessa circunstância e ele faz esse desafio para aqueles homens, de repente, um a um começa a jogar as pedras e começa a ir embora. E agora que vem a parte importante, que é onde Deus ele ministrou muito forte no meu coração. Quando Jesus ele volta a palavra dele para a mulher, ele diz assim: quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Então olha só, gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Isso aqui tem poder de curar dezenas de anos de sofrimento, de dor, de angústia, inclusive corpo físico. Jesus, quando ele convida a mulher a olhar em volta, ele está dizendo assim: aonde estão aqueles que te acusam? Por que Jesus ele faz a mulher olhar para procurar os acusadores? Porque a culpa ela tem o poder de não apenas destruir a vida de uma pessoa, como ela tem o poder de fazer com que a pessoa não se liberte do pecado. A culpa ela é tão grave, mas tão grave, que ela tem o poder de destruir a vida de uma pessoa, porque a culpa faz com que essa pessoa tenha problemas psicossomáticos, gera câncer, úlcera, problemas emocionais. A culpa gera isso. Isso é científico. Teve um grupo de médicos da Suíça que eles pediram ajuda para um pastor no século passado, que eles não sabiam mais como tratar os cristãos que tinham problemas psicológicos, emocionais, psicossomáticos por causa de culpa. E o problema deles não era biológico, não tinha remédio que curava. Só que conversando com os pacientes, os caras tinham carregado tanta culpa, mas tanta culpa, que eles não conseguiam se curar disso. E aí, primeiro ponto, a culpa ela adoece. Segundo, a culpa faz com que a pessoa repita o pecado, o erro, o qual deixa ela culpada. Quer ver um exemplo? Imagina uma prostituta. Essa prostituta ela vai, em algum momento da vida dela, ou ela foi abusada, ou ela foi aliciada, ela teve a sua primeira relação sexual ilícita. A partir daquele momento, aquela mulher ela começa a se olhar imunda, a ponto dela pensar assim: agora eu sou isso mesmo, agora já que eu fiz isso uma vez, agora eu sou isso mesmo, agora já era. E aí o sentimento de culpa faz o quê? Que ela continue se prostituindo. Uma pessoa que tem problemas com droga, ela fica lutando para não usar droga, fica lutando. Quando ela dá uma escapada, que ela dá uma escapadinha, vem a culpa. E aí o que a culpa mostra para ela? Viu? Agora que você já fez uma vez, agora já era. Agora você não vai conseguir parar com isso aí. E a culpa vai retroalimentando aquele pecado. Isso vale para tudo. Isso vale para pornografia, isso vale para bebida, vale para droga, vale para tudo. Para tudo. Então, quando Jesus ele observa o ambiente, primeiro Jesus ele observa o ambiente. Nada do que está na Bíblia está à toa ali. Marcos ele diz que se fosse colocar na Bíblia só os milagres que Jesus fez, já não caberia
em todos os livros do mundo. Então, a gente precisa entender que a Bíblia, Deus ele pegou a sabedoria dele, ele pegou a história dos fatos mais importantes, ele compilou nisso aqui de uma forma que não pode ter nada ali à toa. Então, quando o narrador, quando o João está falando assim que Jesus ele observa em volta, ele está fazendo aquilo de maneira intencional. Jesus ele espera todo mundo sair, para daí ele perguntar para a mulher, dá uma olhada aí, cadê a tua? Onde está aqui aqueles que te acusam? E olha só, quando ela olha e vê que não tem ninguém, aí Jesus diz, nem eu te condeno. Olha só, os outros não te condenam. Só que mesmo que os outros te condenassem, quem são os outros? Mas eu, sou filho de Deus, o Messias, eu não te condeno. E aí olha só, aqui que está a chave desse texto, que talvez você aprendeu diferente. No finalzinho Jesus diz, pode ir e não peques mais. Sabe o que a maioria de nós aprendeu? Que é o seguinte, Jesus ele passou, falou assim, ó mulher, é o seguinte, te livrei dessa, passei o pano para você aqui que você ia se dar mal, só que agora vai e não peques mais. Porque se você pecar de novo, aí o bicho pegou, aí não tem mais o que eu posso fazer. Então a gente usa isso e fala assim, ó Gisele, eu te perdoei, mas não peca mais. Ó Mara, você fez aquilo lá, mas não peca mais. Ó, não peca mais. Só que isso a gente acha que vai ajudar a pessoa a não pecar. Mas na verdade isso vai fazer com que a pessoa ela fique com aquele peso nas costas, que quando ela menos perceber ela está fazendo de novo. E aí ela volta nesse ciclo de culpa, a culpa vai fazer ela adoecer, vai fazer ela enfraquecer e continuar repetindo. Quantas pessoas estão afastadas de Jesus hoje porque um dia elas pecaram, ao invés delas receberem uma palavra igual essa de Jesus, falar, cara, não há condenação sobre você. Jesus levou a culpa da tua vida. Então você pode ir não pecar. Não. As pessoas falam, Deus te perdoa, mas não peca mais, não peca. Aí essa pessoa não aguentou o peso e se afastou porque ela não se achou digna. Quantas pessoas? Talvez na nossa família tem gente assim. Porque não entendeu isso aqui. O que Jesus está falando é o seguinte, mulher, você prestou atenção no que aconteceu aqui? Porque quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa... Tem uma matéria na teologia que chama hermenêutica, que ela ajuda a gente a entender a Bíblia. Então quando eu vou estudar a Bíblia, eu preciso entender o contexto. Não posso pegar os textos isolados. Então eu preciso entender o contexto ali. Então veja bem, Jesus ele é confrontado, ele pergunta quem não tem pecado que pode começar a tirar pedra. As pessoas vão soltando as pedras, vão indo embora, ele olha em volta, vê que não tem mais ninguém, ele chama a mulher e pergunta, cadê os seus acusadores? Ela fala, não tem mais ninguém. Aí ele fala, eu também não te acuso. Então olha só, se agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, então agora você pode ir e não pecar mais. Então vai, não peques mais, é Jesus dizendo assim, ó, não há mais condenação, não há mais culpa sobre as tuas costas. Se não há mais culpa sobre as suas costas, você não precisa mais pecar. Por quê? Porque vai chegar na esquina, a adúltera ali, não há mais condenação sobre mim, não tem culpa sobre mim, você não está falando comigo. Mas todo mundo sabe o que você fez, não. A Bíblia diz que Jesus pegou os meus pecados e jogou no mar de esquecimento. Se nem ele lembra, por que eu vou dar bola para você querer ficar jogando isso para mim? Não, isso aí não tem poder. Nenhuma acusação há contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem ressuscitou. Foi Cristo Jesus quem morreu, logo quem ressuscitou. Aquele que está à destra de Deus e intercede por nós. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 8. Nenhuma acusação há contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Então, a única forma de eu não pecar mais naquilo que um dia eu me senti condenado, é eu entender que não existe mais culpa sobre mim. E por que não existe mais culpa sobre mim? Porque Jesus se prontificou diante de Deus a assumir essa culpa. Só que o que acontece? A gente é ensinado de que a gente tem que sentir remorso, a gente tem que sentir culpa para demonstrar que a gente está arrependido de verdade.
O que nós não percebemos é que quanto mais remorso você sente, mais culpa você sente, mais você está negando a obra completa de Jesus. E isso sim é perigoso. Isso sim é perigoso. Porque se a Bíblia diz que Jesus não se lembra dos meus pecados e que não há condenação sobre mim, se eu fico retroalimentando, não, mas eu pequei, não, mas eu fiz isso, então o que eu estou dizendo? Jesus, o teu sacrifício na cruz não foi suficiente para perdoar os meus pecados. Se eu não fazer alguma coisinha aqui, não ficar chorando, não dizer que eu estou triste, não é suficiente. Mas não, qual que é o caminho da santidade? É entender que não há culpa mais sobre mim. Ah, mas eu fiz um aborto, não há culpa sobre a sua vida. Ah, mas eu matei uma pessoa, não há culpa sobre a sua vida. Ah, mas eu traí o meu cônjuge, não há culpa sobre a sua vida. Mas eu usei droga, mas eu me embebedei, não há culpa sobre a sua vida mais. Ah, Helder, mas é muito bom para ser verdade. Seja bem-vindo ao Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus ele é tão bom que para nós é muito bom para ser verdade. Por isso que é Evangelho, por isso que é uma boa notícia. Então, quando eu acordei essa manhã, o Espírito Santo falou muito forte. Fala sobre a mulher e que a única forma que ela encontrou de não pecar mais foi sabendo através de Jesus que não há culpa sobre ela. Que não há culpa. Ah, mas eu errei. Então, glória a Deus por Cristo Jesus, que é poderoso para perdoar os nossos pecados. Ele é poderoso para corrigir a nossa rota e enviou o seu Espírito Santo para quê? Para que a gente possa viver uma vida santa, justa e agradável a Deus. E aí, Paulo reforça isso lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Acho que eu vou ler daqui. Eu vou ler lá esse texto é muito poderoso. Eu vou ler lá do 13 para chegar no versículo que eu quero. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Todos os pecados. A gente acha que Deus ele perdoa só os pecados que a gente pede perdão. Mas na verdade Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados. O pecado que tinha o poder de nos afastar de Deus foi perdoado por Jesus. Por isso quando João ele vê Jesus, ele fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira a martíria do mundo. Ah, Helder, mas então se eu estou perdoado de todos os meus pecados, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Pelo contrário, Paulo explica isso em Romanos 5, 6, 7, 8. Agora que já não há mais condenação, vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Então não é você achar que você está em pecado que vai fazer você se arrepender para andar com Deus. É você crer na obra completa de Jesus, que você já está perdoado, que você já foi justificado e que agora você pode viver a plenitude da vida com Deus. E que pecar agora não faz mais sentido para aquele que nasceu de novo. Então, isso aqui é muito importante, por quê? Porque esse pensamento, essa consciência de que não, eu pequei aquele negócio, mas eu não fiz aquilo ali, isso faz o quê? Que você se sinta culpado. Você se sentindo culpado, isso adoece o teu corpo, você vai ficar doente, emocionalmente, fisicamente, e isso vai fazer com que você repita aquilo que você errou. Porque, por exemplo, eu briguei com a tia Mara, e discuti e fiz um papel feio aqui na frente de vocês. Aí daqui a pouco eu vou pra casa e falo: nossa, pra que eu fiz? Meu Deus, me arrependi, me perdoa. Deus, tia Mara, me perdoa e tal, beleza. Só que daí passam umas semanas, eu brigo de novo. Agora eu já vou ficar com vergonha de aparecer aqui de novo. Porque daí, o que eles vão pensar de mim? Pedir perdão aquele dia, já estou de novo. Aí vem o quê? A culpa. Aí vem a culpa, daí essa pessoa ela começa a ficar briguenta com todo mundo. Pessoas que elas têm sentimento de culpa, elas começam a brigar com todo mundo. Pessoa que fez sexo ilícito e agora ela se sente culpada, ela começa a transar com todo mundo. Pessoas que beberam, usaram drogas, se sentem culpadas, agora ela começa a usar todo tipo de droga. Por quê? Porque a culpa é um peso. É um peso. Só que quando a gente entende essa revelação do Evangelho, a gente descobre que nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, o peso ele é removido. Quando o peso é removido, agora você pode ir e não pecar mais. E aí o texto continua dizendo:
Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou domínios, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós, outros também, que no passado eram estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticais, agora, entretanto, então o que Paulo está dizendo? Antes de Jesus, vocês eram maus, as obras de vocês denunciavam o mal que habitava em vocês. Mas agora, entretanto, nesse tempo, se você é uma nova criação, se você está em Jesus, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos. Eu não posso me apresentar diante de Deus pecador. Eu só posso me apresentar diante de Deus santo. Porque Deus não tem parte com o pecado. Só que se apresentar diante de Deus santo não é eu fazer tudo certo e não errar. É eu ter a convicção na obra completa de Jesus, que é Ele que me purifica de todo o pecado. Que é o mérito dele, não é o meu mérito. E aí olha só. Inculpáveis e absorvido de qualquer acusação diante dele. Inculpável, sem culpa. Então, eu quero que a gente ore nesse momento, para que a gente possa descansar nessa palavra. Se existe alguma coisa do teu passado, se existe alguma coisa no teu presente, se existe algo que ainda quando você pensa naquilo você se sente culpado, hoje é um dia de cura. Isso não apenas vai te curar fisicamente, você vai ver o teu corpo vai responder a essa cura, mas também você vai sentir a paz que excede todo entendimento e que isso vai te fazer estar muito mais leve para ir e não pecar mais. Assim como foi nessa mulher. Deus, Ele enviou Jesus para levar sobre si a nossa culpa. E quando eu aceito a obra de Jesus, quando eu recebo a obra de Jesus, mas mesmo assim eu me sinto culpado de alguma coisa, então significa que eu não estou crendo. Mesmo que eu diga que eu creio. Crer não é eu levantar a mão na igreja e falar que eu creio. Crer é eu descansar na obra completa de Jesus. Saber que por causa dele, por causa da sua obra, eu sou perdoado e que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Amém? Eu queria orar nesse momento. Se a gente puder vir pertinho.